Vamos falar sobre esse novo programa do governo britânico aí para enviar meninos para cursos de combate à misoginia lá no Reino Unido. Muita polêmica por lá e por todo o Ocidente, né? Porque é algo que é um discurso que vem se alastrando, inclusive no Brasil, né? A gente trouxe essa semana a proposta da Erika Hilton aí de desmonetizar conteúdos masculinistas, né, da comunidade aí Red Pill, e enfim, vamos ler essa matéria juntos aqui para entender o que está acontecendo, né? A gente sabe que o que acontece lá fora chega no Brasil e os professores receberão treinamento para identificar e combater a misoginia em sala de aula, enquanto alunos de alto risco poderão ser encaminhados para cursos comportamentais como parte da tão aguardada estratégia do governo para reduzir pela metade a violência contra mulheres e meninas na próxima década. Os planos para as escolas na Inglaterra, que têm como foco a prevenção da radicalização de jovens, foram revelados como parte de uma estratégia mais ampla que havia sido adiada 3 vezes. Os professores receberão treinamento especializado sobre questões como consentimento e os perigos do compartilhamento de imagens íntimas. Em resposta ao anúncio, a comissária para a violência doméstica da Inglaterra e do País de Gales, Dame Nicole Jacobs, afirmou que os compromissos não eram suficientes. Ela afirmou que, embora a estratégia reconheça a dimensão do desafio, o nível de investimento está muito aquém do necessário. O pacote de 20 milhões de libras também prevê treinamentos para professores sobre como identificar modelos positivos e como combater mitos prejudiciais sobre mulheres e relacionamentos. Isso inclui uma nova linha de ajuda para adolescentes que desejam obter apoio em relação a preocupações sobre abuso em seus próprios relacionamentos. O governo espera que, ao combater as raízes da misoginia, consiga impedir que jovens se tornem agressores violentos. Segundo os novos planos, as escolas encaminharão alunos de alto risco para receberem cuidados e apoio adicionais, incluindo cursos comportamentais para combater o preconceito contra mulheres e meninas. Essa é a ideia aí do governo britânico, né? E tudo isso aí começou com o lançamento da série A Adolescência, né, na Netflix, no início desse ano aí, que muita gente assistiu, né, fez muito sucesso no Brasil também. Um drama aí sobre um menino, né, em inglês, acusado de assassinar uma colega, supostamente influenciado pela chamada manosfera, né, essas comunidades masculinas online aí, que muita gente chama de Red Pill, e que na série, né, viraram o grande vilão invisível, né. E a mensagem é muito clara, assim: olha o que pode acontecer com o seu filho, com o seu menino, se o governo não agir, né. E foi exatamente aí que tudo começou a ser encaixado, né. A série foi promovida de uma forma muito coordenada, né, pela mídia mainstream, a mídia corporativa, por grupos progressistas, né, políticos, todo mundo repetindo o mesmo discurso aí: a gente precisa combater a misoginia. E agora o governo britânico lança essa nova política, né, essa estratégia chamada de VAWG, né, que Violence Against Women and Girls, ou violência contra mulheres e meninas, e ficou muito óbvio aí que rolou uma integração entre a cultura, né, a mídia e o Estado. E eles usaram aí o impacto emocional da série para introduzir de forma suave, gradual, essa ideia de que o perigo vem da mente masculina, né? E que o Estado precisa corrigir isso nos meninos antes que seja muito tarde. O plano todo, quando você lê assim, parece até muito nobre, né? Treinar professores para identificar e combater a misoginia em sala de aula, encaminhar garotos de risco aí para cursos comportamentais, mas na prática isso aí é monitoramento ideológico disfarçado de educação. É o Estado assumindo o papel do pai, né? Papel do pai, do psicólogo e de um juiz ao mesmo tempo, né? Esses cursos aí que dizem ensinar empatia, na verdade eles estão ensinando culpa, né? Eles estão ensinando os meninos a duvidarem de si mesmos, ensinar que antes de abrir a boca o menino já deve se culpar por existir, né? Não tem crime, não tem denúncia, né? É realmente só um novo modelo de vigilância moral, onde o que determina a suspeita é o gênero, no caso, o gênero masculino. E tem um problema mais profundo, né, estrutural. As escolas, hoje,
são espaços aí quase totalmente femininos, né. Acho que qualquer, ambiente aí educacional, instituição no Ocidente, você vai ter tranquilamente mais de 80% dos professores aí, diretores, coordenadores, mulheres, né. Isso por si só não seria um problema, mas se torna quando a gente percebe que milhões de meninos crescem aí sem uma referência masculina própria, né. Muitos vêm hoje de lares com pais divorciados, né, outros de famílias aí onde o pai simplesmente desapareceu, né, e a escola que poderia tentar equilibrar um pouco essa ausência, acaba reforçando o mesmo padrão, né, um ambiente sem presença masculina. E o resultado é que esses garotos passam a infância inteira aí cercados por modelos femininos, de autoridade, e nesse ambiente traços naturais, da masculinidade, como, porra, a liderança, coragem e até agressividade, né, começam a ser tratados como sinais de risco, né. Você força o menino a não desenvolver, os aspectos, do homem, né, reprimir as suas características biológicas. Enquanto isso, o mesmo Estado que desconfia de meninos, acha perfeitamente normal, pô, criança de 10, 11, 12 anos começar tratamento hormonal, né, passar por transição de gênero, né, não existe nenhum programa aí para criminalizar isso, né. Inclusive transições de gênero irreversíveis que causam danos aí, também irreversíveis, né. Mas, enfim, isso tudo, essa merda toda é vendida como progresso, né, mas ensinar disciplina, responsabilidade, autocuidado, autopercepção para os homens e para os meninos, isso virou radicalização, né. Bloquear a puberdade é liberdade, né, mas expressar masculinidade é uma ameaça social. E essa é a incoerência central, do progressismo moderno, né. E vale lembrar que esse é o mesmo governo aí na Inglaterra, né, que encobriu os escândalos das gangues islâmicas aí em várias cidades inglesas, né, centenas de meninas abusadas aí, as autoridades sabiam e preferiram ficar caladas aí para manter aquela imagem do politicamente correto, né. E agora o mesmo Estado, o mesmo governo que ignorou esses crimes reais contra meninas, decide corrigir esses meninos imaginários, né, que com 10, 11 anos são ameaças à sociedade, ameaças às mulheres. É uma tentativa de compensar culpa institucional com moralismo ideológico. É isso que o governo britânico está fazendo. E a série Adolescência é o símbolo perfeito disso, né, um garoto influenciado por homens perigosos da internet, né, tudo filmado aí de modo a gerar empatia, medo ao mesmo tempo, né, a série é muito impactante e a conclusão é sempre a mesma, a gente precisa intervir na mente dos meninos. O resultado é previsível, né, pânico moral fabricado com uma precisão cirúrgica, né, um discurso pronto para justificar o que vem depois, né, que é sempre regulação à internet, censura, essas obsessões do progressismo, né. E o problema é que é uma narrativa falsa, né, não existe epidemia de violência inspirada pela manosfera, por essa cultura masculina na internet, não existe isso nos dados, né. O que existe é uma epidemia silenciosa e que ninguém fala sobre, que é um alto índice de suicídio entre homens jovens. Isso é real. A cada 4 jovens que se suicidam, 3 são homens. Isso é real, né. Vários meninos aí que crescem, como eu disse, sem referência masculina, sem propósito, sem ouvir uma única voz aí que diga que eles são capazes, né. Quando o sistema inteiro trata esses meninos como ameaça, eles acabam desistindo, né, ou acabam buscando algumas figuras radicais na internet para tentar encontrar aquilo que eles não encontram nem no núcleo familiar, que está sendo destruído no Ocidente, e também não encontram no Estado, obviamente, nenhum apoio, né. E mesmo na parte técnica desse plano, desse VAWD, esse plano, para diminuir a violência contra a mulher do governo britânico, a manipulação é muito clara, né, o governo disse que quer proteger as meninas, mas excluiu todas as menores de 16 anos das estatísticas oficiais, né. E ao mesmo tempo incluiu homens adultos na amostra, para reforçar a ideia de desigualdade, né. Ou seja, a pesquisa foi construída para confirmar a narrativa, né. É política
travestida de ciência. E enquanto isso você tem, pô, Rússia, China investindo em educação cívica, disciplina, masculinidade, né? O Ocidente investe em programas para feminilizar os meninos, né? E o resultado é o que a gente está vendo aí: desordem, desconfiança, um colapso de propósito entre esses homens jovens, né? E ficam aquelas perguntas, muita gente ri, mas é verdade: quem é que vai lutar as guerras, né, por esses países ocidentais? Quem é que vai construir ponte, fazer manutenção de esgoto, sustentar toda a infraestrutura para que a sociedade funcione, né? Quem é que vai proteger o que resta da civilização, se metade da população masculina é ensinada a se envergonhar de existir, né? Porque os valores vêm de casa, cara. Os pais, quando estão presentes, né, ensinam disciplina, respeito, limite. Eu tenho um filho, né? A escola tem que educar, a escola não tem que doutrinar. Não é o papel da escola cuidar disso, né? O Estado tem que cuidar da lei, não da alma da criança, né? O que a sociedade precisa não é de novas políticas de gênero. Ninguém aguenta mais esse identitarismo, ninguém aguenta mais, né? A sociedade precisa de honestidade moral, precisa de verdade, precisa de equilíbrio, né? Precisa de equilíbrio. Muitos direitos foram conquistados pelo feminismo e a maioria deles eu concordo e apoio, né? Mas com direitos também vem responsabilidades. Não dá para a responsabilidade ficar toda nas costas dos homens. Se as mulheres adquiriram mais direitos, elas têm que ter mais responsabilidades também, né? Porque se a gente continuar essa rota, não vai acabar com misoginia nenhuma, né? Vão acabar com os homens e sem homem não tem sociedade que se sustente.